Bom dia a todos que vieram para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGN. Hoje nós temos aqui o Dr. Hermes Zanetti Júnior, que é professor de Direito Processual Civil e de Teoria do Processo na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é gaúcho, filho de um constituinte, né, um dos que trabalhou pela Constituição de 88. Ele segue nessa linha jurídica, né, honrando as origens, né, doutor Hermes? E ele é líder do grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo, grupo fundador do PROCNET, Rede Internacional de Pesquisa, Justiça Civil e Processo Contemporâneo, entre outras coisas, entre outras titulações. É um professor de processo já de longa data, foi para o Espírito Santo, então, espalhar esses conhecimentos, né? E o estudo que começou lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação, no mestrado que ele fez por aqui. Bom dia, Hermes, tudo bem? Eu vou logo te passar a palavra. Eu só vou pedir primeiro para todos os participantes que mantenham seus microfones mutados, para conforto de todos, para a gente ouvir melhor. A nossa dinâmica vai poder envolver perguntas que vocês podem fazer pelo chat, e eu estarei passando para o Dr. Hermes à medida em que isso for oportuno ou ao final da fala. E já adianto a vocês que os certificados, eles são enviados, exceto para os residentes, eles são enviados em até 10 dias úteis, tá certo? Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada, doutor Hermes, pela sua presença. E passo desde já a palavra para o senhor tratar sobre o processo civil dos desastres, os impactos no processo estrutural e políticas públicas municipais. Vamos Bom, lá, doutor Hermes. bom dia, doutora Karen. Eu vou te pedir para a gente se tratar de uma maneira um pouco mais informal, até para manter essa dinâmica que eu acredito que possa ser muito útil para o nosso trabalho aqui, que é uma dinâmica de debate, de informalidade, de troca de conhecimentos. Para mim, é uma alegria poder atender esse chamado da escola do Centro de Estudos da Procuradoria Municipal de Porto Alegre, porque eu tenho uma longa relação com a Procuradoria Municipal de Porto Alegre. Começou ainda quando eu era estudante de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu não gostaria de datar essa relação, porque eu e a Karen estivemos juntos em todo esse período. Então, somos muito amigos já de longa data, e poder atender a um chamado da Karen é um especial valor para mim, porque nós podemos seguir adiante, Karen, sempre que estamos abraçados. Acho que ao longo da vida a gente vai formando boas amizades, boas parcerias, e as parcerias acadêmicas, a cooperação acadêmica e Exato. profissional fortalece os nossos resultados, né? Nós nos tornamos mais efetivos. Então, queria te dizer que para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, e se a gente puder manter esse tom de informalidade, eu acho que nós vamos conseguir ir mais longe, porque o tema que eu pretendia apresentar para vocês é um tema que apresenta algumas complexidades, e em alguns casos essas complexidades são excessivas, porque se o problema em si já é um problema de difícil solução, o que eu gostaria de propor é que a nossa abordagem técnica, acadêmica, processual, seja uma abordagem cooperativa para solucionar os problemas jurídicos que aparecem no tratamento dos desastres, dos problemas estruturais ligados, no caso dos colegas que atuam na Procuradoria Municipal, ao trabalho da Procuradoria Municipal, e de forma a nós termos uma justiça mais efetiva. Todos nós nos ressentimos de um sistema de justiça, e que não é só o Poder Judiciário, são todas as instituições que trabalham nesse sistema de justiça, inclusive na atuação extrajudicial, o que hoje nós chamamos de justiça multiportas. Todas as instituições desse sistema de justiça têm um papel na
atuação processual cooperativa, que permita que nós possamos atingir os melhores resultados e que também a população, nosso destinatário final, se nós pensarmos em termos de serviço público do sistema de justiça, o nosso destinatário final não só confie nesse sistema de justiça, como possa perceber a justiça sendo feita. Uma das máximas da ideia de open justice, da ideia de justiça aberta, que a justiça não seja só feita, que ela também seja vista sendo feita, que as pessoas possam perceber o quanto de justiça há nas suas vidas, o quanto o sistema de justiça fornece de serviço público, de acesso à justiça, e o quanto o sistema de justiça fornece de tutela dos direitos. Então, o tema que nós vamos tratar é basicamente ligado a essas premissas, né? Como nós podemos estruturar o direito processual, que é antigo, ultrapassado, pensado para soluções de problemas do passado, pensado para soluções individuais, que é ligado a uma prática que nós aprendemos mais de direito privado, mais de direito civil propriamente dito, que era conectado a essa estrutura por um CPC de 1973, que era um CPC que era perfeito em sua arquitetura, mas conforme disse o colega Daniel Mitidiero em um belíssimo ensaio, o último suspiro do movimento das codificações, então era um código que já nasceu velho, tá? Para um modelo de um sistema de justiça dinâmico, um sistema de justiça flexível, adaptado às situações concretas e que é para o futuro. Não é para o passado, é para o futuro, para atender essas necessidades de tutela da população. E a nossa temática hoje trata dessa relação a partir de uma mudança também no processo coletivo, no controle judicial de políticas públicas e na forma como nós enxergamos essa palavrinha desastres. Esse conceito de direito dos desastres no Brasil é muito trabalhado por um colega que eu tenho a felicidade de estar agora cooperando muito. Nós estamos escrevendo juntos sobre esse tema, que é o professor Delton Winter de Carvalho, da Unicinos, aí no Rio Grande do Sul. E o direito dos desastres precisa da sua faceta processual. Como todo direito material, precisa estar acompanhado de uma faceta processual, de uma instituição de garantia de segundo grau que permita a sua efetivação. Então, nós vamos um pouco desmistificar que o Brasil é um país sem desastres. Eu acho que com a terminologia e os conceitos que o direito dos desastres nos fornecem, que é um direito voltado para a gestão do risco e, portanto, para evitar que desastres futuros tenham consequências que desastres tiveram no passado. Para que nós usemos o nosso conhecimento a partir da ideia de precaução e prevenção, de gerir melhor os riscos e aprender com os desastres do passado para evitar desastres futuros. Essa tecnologia jurídica, essa dinâmica que o direito de desastre nos apresenta é muito útil para os municípios brasileiros, porque alguns dos problemas que nós temos e que nós não qualificávamos com desastres estão ligados a enchentes, estão ligados a desabamentos, deslizamentos, estão ligados à maneira como se estruturam, se constroem as cidades e, portanto, ao Estatuto da Cidade e as suas obrigações, como a cidade se desenvolve, qual é o impacto que o meio ambiente urbano acaba tendo na vida do cidadão. São ações sempre ligadas ao comportamento humano e que, em algum momento, não gostaria de dizer isso de forma tão clara, mas vou dizer,
a natureza se vinga daquilo que nós provocamos. Nós levamos a natureza a um estresse tão grande, a um momento em que a gente corre o risco de não conseguir retroceder mais, a ponto da doutrina, da melhor doutrina ambiental, e aqui eu cito, por exemplo, Ingo Sarlet e Thiago Franz der Seifer, chamando de um momento próprio, geológico, que é caracterizado pela intervenção humana, a ideia de antropoceno, uma era em que a atuação humana altera o clima, altera a realidade da natureza e, portanto, coloca todos nós em risco. Então, essas premissas que a gente está trabalhando aqui, antes de eu mostrar para vocês, eu tenho um PowerPoint extenso aqui, viu, Karen? Se eu puder compartilhar, é melhor, tá? Mas Aparece a aba compartilhar para ti embaixo. aparece sim. Eu já vou compartilhar, Então. Vou usá-lo, vou usar. Mas eu não vou poder falar de todo o PowerPoint. Então, eu vou já adiantando algumas ideias aqui. Esse momento do antropoceno, né, que nos leva a essa percepção da importância dos desastres, da ideia de gestão de risco, e que leva a toda uma política pública que nós temos que desenvolver, e o sistema de justiça tem que apoiar, tem que dar suporte, porque é um problema típico do direito brasileiro. Nós temos normas, mas elas não se aplicam. E com isso, mesmo a preparação normativa que o legislativo fez, mesmo a preparação, às vezes até financeiro-orçamentária que o executivo fez, não se implementa por disfunções políticas que nós, dentro do sistema de justiça, não conseguimos resolver. Tá? Dentro desta lógica, tem a ideia de controle de políticas públicas. E aí, eu vou chamar a atenção, pretendo fazer isso, para o reconhecimento dessa novíssima ferramenta que nós já estamos implementando há muitos anos, já fazemos há muitos anos, mas nem sempre nos damos conta, chamado processo estrutural. E eu vou falar de uma decisão específica, uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, no tema 698, é um caso de saúde, mas no qual ele estabelece alguns parâmetros para o processo estrutural, no meu entendimento, formando um precedente normativo formalmente vinculante, porque era uma DPF, controle concentrado de constitucionalidade, e que permite que nós entendamos o que muda na ideia de controle jurisdicional de políticas públicas. E eu acho que há um especial papel nessa virada do controle jurisdicional de políticas públicas para a atuação da Procuradoria do Município. Por quê? Essa atuação no processo estrutural é sempre uma atuação dialogada, planificada, em conjunto com os órgãos públicos que têm, muitas vezes, as capacidades institucionais necessárias para dizer qual é a melhor forma de atingir aquela finalidade que nós chamamos no processo estrutural de reestruturação daquele problema estrutural que surgiu. Então, a ideia é que nós possamos trabalhar a partir dessa perspectiva. Vou, então, compartilhar a minha tela com vocês. Vamos ver. Eu acho que essa aqui é a melhor. Já aparece? Ótimo. Participantes podem ver que você está compartilhando. Ótimo, perfeito. Tá, muito só bem. dá para colocar a tela inteira. Posso? Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou? Funcionou. Beleza. Então, eu sou promotor de justiça no Espírito Santo, né? Então agora atuo em duas frentes dentro do Ministério Público. Eu sou o diretor da escola do Ministério Público do Espírito Santo
e também eu atuo num núcleo especializado de direito processual que nós construímos aqui no Espírito Santo para atender as questões mais complexas. Karen, essa experiência do NUPROC, como a gente chama esse núcleo, ela é muito exitosa, porque em muitos casos nós vemos que é a falta de estratégia processual que impede a efetivação do direito material. Então, eu gostaria de comentar isso porque muitas das experiências que nós vamos tratar aqui, elas são experiências que acabaram sendo vistas e atuadas pelo NUPROC. Não sei se ele está trocando aqui a Não passou para a slide. próxima. Agora foi. Então, Agora foi. roteiro de percurso, né? Direito processual dos desastres, os dois exemplos que eu vou passar muito rapidamente, não vai dar tempo de nós aprofundarmos esses exemplos, são exemplos do caso Rio Doce, que é um caso que eu chamo de Rio Doce porque atinge não só Mariana, em Minas Gerais, mas principalmente o Rio, que foi a principal vítima, e se estende até o Espírito Santo. Eu atuo nesse caso desde 2015, de novembro de 2015, quando ocorreu o desastre, e o caso Brumadinho, que são conexos, porque tem uma relação, tá? E tem essa relação tem muito a ver com a ideia de processo civil dos desastres, porque o aprendiz e direito dos desastres, o aprendizado do caso Rio Doce não foi suficiente para nós evitarmos o desastre Brumadinho que aconteceu 3 anos depois. Vou falar um pouco também sobre a Covid-19, que nós tivemos também uma atuação processual importante na Covid-19. Vou entrar na parte mais conceitual e eu acho que é aqui que eu vou aprofundar um pouco com vocês nos elementos do processo estrutural dos desastres, na ideia de processo dos desastres, mas também na ideia de elementos para uma teoria do processo estrutural, um texto que depois eu posso passar para a doutora Karen, que é um texto meu, do professor Fred Didier e do Rafael Alexandria, que foi publicado na revista de Processo, e que tem sido periodicamente atualizado no volume 4 do curso de Direito Processual Civil que eu tenho com o professor Fred Didier, que é o volume que trata do processo coletivo. As aplicações do Código de Processo Civil nos processos estruturais, nos processos coletivos, nos processos de desastres, porque o CPC, ao contrário do CPC de 1973, ele é adaptável, plástico, moldável, flexível. Ele é um CPC que tem um procedimento comum totalmente diferente daquele procedimento comum de rito ordinário, caracterizado por cognição plena e exauriente e por um só circuito processual, porque esse rito comum hoje se adapta com um livre trânsito entre as técnicas processuais do Código de Processo Civil e de outros procedimentos processuais, e no nosso entendimento se aplica diretamente ao microsistema do processo coletivo. Então, o CPC atual, ele se aplica diretamente ao processo coletivo e alguns dos institutos que eu considero mais importantes, eu separei para trazer aqui para vocês, pelo menos um quadro para que vocês possam perceber essa atuação. E aí nós entraríamos no tema 698, nesse recurso extraordinário julgado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, desastre e processo civil dos desastres, né? Uma nova fronteira, né? Justamente emergente dessa complexidade das relações entre homem e natureza no período do Antropoceno. Aqui uma bibliografia básica, e eu acho que essa citação ela é importante, porque quando a gente fala de gestão do risco, quem tem o dever de gestão? Todos nós. A nossa comunidade, que não é capaz de evitar essas consequências sabidas, muitas vezes, de comportamentos que acabam gerando abalos humanos, não humanos, econômicos, sociais e ecológicos. Né? 2 textos aqui de referência e o conceito de desastres no direito brasileiro.
Tá? O conceito de desastres é eventos adversos naturais ou provocados pelo homem. Aqui uma primeira desmistificação. Não é o desastre só o evento natural. Como a gente já chamou atenção, o desastre, muitas vezes causado pela natureza, é a natureza se vingando de comportamentos que nós tomamos reiteradamente. E causando danos materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Uma das questões que é importante a gente ressaltar do ponto de vista da análise econômica do direito, ou de direito e economia, como eu prefiro, é que quando nós não temos uma tutela efetiva do direito nesses casos, as consequências vêm depois. E o custo para a cidade é muito maior do que se tivesse investido na prevenção e na precaução. Então, o custo de preparação para a gestão adequada do risco é muito mais vantajoso do que depois ter que lidar com as consequências de um desastre já ocorrido. Como aconteceu com a empresa responsável pela situação ali em Mariana e depois em Brumadinho, talvez a prevenção tivesse um ônus infinitamente menor. Com certeza, com certeza. E uma dos trabalhos que nós estamos fazendo agora, Karen, até aproveitando, já que tu fez essa observação, a empresa já gastou nas contas apresentadas pela Fundação Renova alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais. Só isso já seria um gasto maior do que ela teria na prevenção, muito maior do que ela teria na prevenção. Mas uma coisa que nós estamos lutando agora para conseguir é a condenação em dano moral coletivo, para que realmente não valesse a pena de maneira nenhuma ter escolhido pelo risco do desastre, que foi a escolha que as empresas fizeram. E nós pedimos uma tutela antecipada antecedente, porque essa questão já não é mais ponto de polêmica. Acho que alguém abriu o microfone. Nós pedimos uma tutela antecipada antecedente no valor de 20% do lucro dos 3 últimos anos das duas grandes controladoras, que são a Vale e a BHP. E o valor é de 100 bilhões de reais. 20% do lucro dessas duas empresas é o valor de 120 bilhões, que é o valor de 100 bilhões de reais. Então você imagina aí o impacto econômico causado por esse desastre nas empresas, caso essa condenação seja exitosa, e a gente acredita que vai ser, porque realmente o impacto foi muito grande na vida das pessoas e das comunidades. Destruiu totalmente o rio. Tá? E a Covid-19 pode ser encaixada como um desastre. Eu vou usar o exemplo da Covid até para mostrar para vocês essa característica, né, de que nós podemos identificar um desastre a partir de pelo menos um dos 3 elementos: causas, consequências e perda de estabilidade social. E no caso da Covid, a gente tem os 3. Primeiro, quanto às causas, é um desastre biológico causado justamente por esse impacto que o desenvolvimento e aquecimento global e uma série de outros elementos tem atraído, que é um aumento de vírus zoonóticos que passam de animais para pessoas. Consequências. A ONU tem um escritório especializado em gestão de risco, tá? E ali se procura uma uniformização conceitual. E a ideia de consequência é justamente a ideia ligada à perturbação grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade que vai gerar o desastre, que são justamente as perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais. Tá? O conceito brasileiro, já foi apresentado acima, leva em consideração esse conceito da ONU. E aí, quais são esses impactos? Né? Vejam que, para o Centro de Desastres, em Louvain, na Bélgica, a ideia de que mais de 10 mortes já é considerado um desastre. Pelo menos 100 pessoas atingidas já é considerado um desastre. Quando tem a necessidade de declarar um estado de emergência, é considerado um desastre.
quando há necessidade de pedir ajuda internacional, é considerado um desastre. Os números da Covid são incontestes em relação a todos esses requisitos, né? E, por fim, o último requisito, que é a perda da estabilidade social. Desastres são fenômenos extremos que têm atingem a instabilidade sistêmica social e, por isso, levam a irradiação e retroalimentação. Tá? Se nós considerarmos o Brasil novamente como uma terra que se dizia livre desse tipo de desastre, a Covid foi um exemplo que já nós citamos, o desastre Mariana, o desastre Brumadinho, mas nós poderíamos falar de novo de todos aqueles desastres que nós vivemos por falta, às vezes, de políticas públicas eficientes, por falta de implementação das políticas públicas desenhadas pelo Legislativo, previstas no orçamento pelo Executivo, com inundações, questões que nós poderíamos traçar aí como resultado desses desastres. Aqui os maiores exemplos mais presentes é o Vale do Taquari, né? Não sei se vocês acompanharam de longe lá no Espírito Santo. E aqui, mais precisamente em Porto Alegre, acho que quase Alvorada, nós temos uma situação que é os constantes alagamentos do Arroio Feijó, né? Que gerou muitas indenizações também. E temos constantemente a questão da cheia do Guaíba e a população que vive nas ilhas, né? Acho que são os grandes exemplos regionais, né, do Rio Grande do Sul e alguns deles locais, em que eu acho que esses conceitos podem ser bem aplicados e guardam relação com a nossa necessidade de implementar políticas públicas preventivas. Excelente. E vejam, essas previsões têm uma relação direta com o direito coletivo, com o processo coletivo, porque a própria Covid foi a lei que regulou a atuação de proteção da comunidade, foi uma lei que considerou objetivar a proteção da coletividade, que era um problema de saúde pública, né? Quando há conflitos aí, por exemplo, entre direitos individuais e direitos sociais, quando o desenho do ordenamento jurídico é para a proteção de direitos da coletividade, os direitos individuais podem ceder a essas necessidades de utilidade pública e por isso é tão importante a gente ter essa noção bem presente. E aí nós temos todo tipo de litígio que surge dessas situações. Nós temos aí vários exemplos, né? Nós vamos ter vários exemplos. Nós, só para me deter nessa questão da proteção da coletividade, como um direito individual pode ceder espaço à necessidade de tutela coletiva, e aí a gente fazer um juízo de ponderação, nós tínhamos muitas cirurgias eletivas marcadas aqui nos hospitais públicos do Espírito Santo, quando surgiu a Covid. E aí, em muitos casos, nós tínhamos pedido de liminar em ações individuais, até porque no início a Covid ficava meio em dúvida, a população estava em dúvida sobre como iria reagir. E os pedidos eram para que houvesse a realização das cirurgias eletivas quando o governo do estado já tinha determinado que todos os leitos de hospital deveriam ficar disponíveis para a Covid. Portanto, nesse período que as cirurgias eletivas deveriam ficar suspensas. Apesar de termos liminares deferidas por alguns juízes na análise das questões individuais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, considerando o problema como um todo e, portanto, um problema estrutural, ele suspendeu a segurança para evitar a implementação dessas liminares que garantiam cirurgias eletivas, que poderiam esperar, determinando que fossem realizadas apenas as cirurgias quando o risco fosse grave, a ponto de ensejar a urgência da realização da cirurgia. Então, só para dar um exemplo, né, daquilo que nós estamos falando, dentro dessas diversas ações que foram ajuizadas. Desastre de Brumadinho, desastre de Mariana, como ficou o rio, né, a comparação entre os dois.
desastres, né? As dimensões são realmente impressionantes. Aqui uma linha do tempo da atuação dos desastres. Depois esse material eu posso compartilhar contigo, tá, Karen? Eu só estou passando rápido para a gente chegar Perfeito. na matéria que possa aqui gerar até mais questionamento técnico, mais discussão entre nós. Também o caso do Rio Doce gerou alguns aperfeiçoamentos institucionais, eu diria, e aqui é muito perceptível a relação entre as diversas instituições do sistema de justiça. Num primeiro momento, os ministérios públicos se organizaram e atuaram conjuntamente, e depois nós tivemos, né, a primeira ação foi ajuizada pela AGU, com a participação das procuradorias dos estados, e gerou o termo de ajustamento de conduta chamado TETAC, que é o termo que constituiu a Fundação Renova. Nós, do Ministério Público, impugnamos a homologação desse termo, conseguimos anular a homologação e ajuizamos uma nova ação mais ampla, agora com as procuradorias, né, com os estados e a União no polo passivo, num primeiro momento, uma ação de 155 bilhões de reais. Essa ação foi ajuizada pelas instituições de justiça, ministérios públicos como requerentes, e as pessoas jurídicas como requeridas e os entes públicos como requeridas ou requerentes, porque com o passar da tramitação aconteceu um fenômeno que eu já até conversei com alguns procuradores municipais de Porto Alegre sobre essa técnica, que me parece seja muito útil para processos coletivos e processos de desastres, que é a possibilidade de despolarização da demanda ou intervenção móvel, porque há uma previsão na Lei da Ação Popular que é extensível para todo o microsistema do processo coletivo e, portanto, para os processos estruturais e, portanto, para os processos relacionados aos desastres, às ações judiciais, que é a migração do polo passivo para o polo ativo. Tem lá no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular, a previsão de que sempre que... terceiro ou quarto? Terceiro. Sempre que houver interesse público relevante, for do interesse público, o poder público pode, né, mudar de polo e atuar ao lado do autor ou deixar de contestar a demanda. Ou contesta, ou não contesta, ou passa para o polo ativo quando convier ao interesse público. Que foi o que aconteceu aqui. Houve essa migração. No início foi ajuizado em face também dos entes públicos, e depois houve a migração para o polo passivo. Mas a gente tentou acordos, né, durante esse período, inclusive a repactuação, e essa repactuação acabou ainda não sendo bem sucedida. E aí fica uma advertência, né? Uma advertência que eu acho que é importante. Nós estamos diante de um problema muito novo, de algo muito amplo, muito grande e que ainda precisa ser bem dimensionado. Nós temos que mudar a nossa caixa de ferramenta, mas nós temos que ter clareza quanto aos nossos objetivos. Na maior parte das vezes, as soluções consensuais são as melhores, mas as soluções consensuais não podem abandonar a estratégia da litigância. Há uma necessidade de uma atuação ao mesmo tempo pela consensualização, pela implementação de acordos, mas que leve em consideração também a eventual necessidade de litigância quando o acordo não funciona bem, que permita, por exemplo, que durante o período de autocomposição se junte a prova necessária, se esteja preparado para o eventual litígio e que não premie quando o comportamento, principalmente dos entes privados, for de utilizar o acordo como uma forma de ganhar tempo para não cumprir com as obrigações. Então, é isso que eu queria dizer. Tá? A gente não pode permitir
que, ao fazer o acordo, ao solucionar pelo consenso, ao utilizar os mecanismos da justiça multiportas, nós não resolvamos o problema jurídico e não resolvamos o problema fático da vida das pessoas, porque a gente precisa entregar algo ao final dessa tutela jurídica. E como nós tínhamos um processo individual, esse processo individual ele era inadequado para solucionar esse problema, porque o processo individual é sempre antagônico, é sempre bipolar. Era como se eu tivesse um martelo para pregar um parafuso. Eu preciso ampliar essa caixa de ferramentas e é disso que a gente vai tratar na sequência. Como diz o ditado, para quem só tem martelo, todo problema é prego. E a gente precisava avançar. O processo estrutural, ele é um processo que visa exatamente sair detectado um estado de desconformidade. Traduzido esse estado fático de desconformidade em um problema jurídico, buscar um estado de conformidade, um reequilíbrio da relação direito, dever ser, fato ser, para reestruturar uma política pública, uma burocracia, uma estrutura, seja ela pública ou privada, promovendo, fomentando, viabilizando um estado de desconformidade. Por exemplo, uma situação muito comum no direito urbano ambiental, a necessidade de regularização fundiária, REURB, são processos estruturais. A necessidade de regularizar loteamentos, né? Muitas vezes legais, mas não completamente adequados à política pública do município. Processos estruturais. Então, um direito que vai ser redimensionado no processo para ser pensado para essa tutela. Um direito que vai ser adequado a essas necessidades de tutela. Né? Um direito que visa a revisão, inclusive, de alguns conceitos clássicos do direito processual tradicional. Um direito que a ação é vista como uma ação constitucionalizada e, portanto, tanto o direito de ação quanto o direito de defesa. Eu acho aqui um importante aspecto desse modelo do direito de ação constitucional, proposto, entre outros, por Luiz Guilherme Marinoni, que é o principal autor desse conceito, que é a ideia de que a defesa integra o direito de ação e que, portanto, o direito ao contraditório efetivo também da defesa faz parte do direito de ação. Um processo como procedimento, portanto, em contraditório, com a reconstrução das situações e posições jurídicas a partir dessa premissa, e a jurisdição vista como um processo, como um desdobramento. Né? Nós tínhamos um livro, Karen, que nós idolatrávamos, que era A Obrigação como Processo, tá? Do Clovis. Então, esse livro, o que ele fala? Que existe obrigação antes do contrato, que existe obrigação depois do contrato. Existe jurisdição antes do processo. Existe jurisdição no sentido de acesso à justiça depois do processo. E existe jurisdição sem decisão. Aquela visão que nós tínhamos da jurisdição como único palco, o processo estatal. Único ator, o juiz que decide, ela tem que ser totalmente desconstruída. Porque as soluções agora podem ser não estatais. E a justiça estatal passa a ser última ratio ou extrema ratio, e o próprio juiz passa a adotar essa postura. O juiz, hoje formado a partir dessa ótica, ele também quer que as partes solucionem as próprias questões. Até mesmo, porque não por arbitragem, tirando do Poder Judicial algumas questões que são melhor resolvidas por arbitragem, por autocomposição, por negociação direta, enfim, pelas diversas formas que são permitidas pela justiça multiportas. Tá? O modelo tradicional de processo não pensava e nem previa nenhuma dessas soluções, era mais como uma luta de boxe. Tá? Era um modelo em que o direito processual ele tinha esse
predomínio individual e reducionista, uma lógica binária de perdedor-vencedor, voltada para as resoluções de questões comutativas, para provimentos de restauração do status quo e retributivo, que não tem nada a ver com esse novo sistema que eu estou propondo para vocês, que são aqui elementos que são discutidos na teoria do processo estrutural, não vou mencioná-los, eu vou dizer para vocês daquilo que eu, o professor Fred Dier e Rafael Alexandria defendemos nesse artigo, que eu mencionei, como os elementos do processo estrutural que caracterizam o processo estrutural. Características típicas, mas não essenciais, são a multipolaridade, a coletividade, a complexidade. Características típicas, mas não essenciais, porque elas aparecem quase sempre, mas elas não configuram o que é o processo estrutural. Um exemplo. Alguns autores na doutrina brasileira têm dito que o processo estrutural é sempre processo coletivo. Não é verdade. Nós temos um caso muito conhecido em que era um problema de desinternação de menores, crianças e adolescentes abrigados por período superior a 120 dias, chegou até o STJ, né? É um caso contra o município do Ceará, né? Um município do Ceará, eu acho que era Fortaleza, e que chegou até o STJ, ou contra o Estado do Ceará, chegou até o STJ e o STJ disse, olha, é possível sim controle jurisdicional de políticas públicas, a internação superior ao previsto na legislação é um estado de desconformidade com o ordenamento jurídico, é possível que o juiz decida sobre essas questões, só que ele deve usar o modelo do processo estrutural. Uma decisão da ministra Nancy Andrighi determinou a devolução do processo para a primeira instância, cassou a decisão que tinha negado a tutela, afirmando que isso afetava a separação de poderes, justamente para que o juiz de primeiro grau, a partir desses casos individuais, adotasse as soluções estruturais necessárias para que esse problema não se repetisse. Tá? Características já essenciais e que não são, portanto, não podem estar de fora do processo estrutural. A primeira, nós vamos analisar, é o problema estrutural. Não é um ilícito, não é um dano. Pode ser um ilícito, pode ser um dano, às vezes um dano um ilícito individual, que mostra um problema estrutural, que mostra um problema que transcende aquele caso que está sendo solucionado. A implementação de um estado ideal de coisas, ou seja, aquela setinha que nós vimos antes, que sai de um estado desestruturado para um estado reestruturado. Tem um estado ideal de coisas. Aquilo que na doutrina constitucionalista, cara, se chamou de estado de coisas inconstitucional. Eu tenho que identificar esse estado de coisas, é esse estado de coisas que eu identificando, digo, ele tem que sair daqui e ir até se tornar um estado de coisas constitucional. O procedimento bifásico e flexível, que consiste exatamente numa primeira decisão que reconhece e declara esse estado de coisas inconstitucional, este problema estrutural, e determina qual é o estado de coisa ideal a ser alcançado, uma decisão princípio, que ela tem um mandado de otimização para nós chegarmos a um determinado estado de coisa constitucional, e sempre permitindo, a partir daí, uma série de decisões que a doutrina Sérgio Reinhardt, que é um dos principais autores desse tema, mas também outros tantos, né? Cito aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, o querido amigo Marco Félix Jobim, da PUC do Rio Grande do Sul, que é um grande especialista nessa matéria, e que fala também nessas decisões em cascata, porque a ideia de preclusão no processo estrutural, ela não permite aquela noção rígida de estabilidade subjetiva e objetiva. Eu posso ir modificando as decisões na medida que for necessário para que eu atinja aquele estado de coisa determinado, como estado de coisas ideal. Então, eventualmente eu adotei uma posição,
eventualmente foi exarada uma decisão, mas essa decisão não corresponde mais à realidade, se transformou na prática em outro problema, não está atingindo o estado de coisa almejado, logo eu tenho que revisar aquela decisão tomada. E aí o procurador do município, o colega que atua na matéria, tem que a todo tempo estar controlando essa situação para poder reverter essa situação no estado de coisa ideal. Portanto, Mas, flexibilidade. Pode falar, mas Karen. aí, mas aí, Hermes, eu já estou com algumas perguntas aqui. Ótimo. Ah, uma do Luiz Roberto Monreal Silva, o nosso residente em Brasília, viu, Hermes? A gente tem essa figura aqui. Ele Residente em Brasília. residente em Brasília, porque nós temos um Excelente. procurador que acompanha os processos de Brasília, então tem Muito residente bom. lá. Muito bom, excelente. Ele fez uma pergunta gigante, eu pedi para ele resumir. Uhum. Ele te pergunta como tu enxergas essa questão de construir uma decisão de mérito em um ambiente colaborativo e democrático, como tu estás abordando, com relação às premissas, porque os problemas e desafios mais basilares surgem atrapalhando esse objetivo. E ele destaca um trecho da ministra Nancy Andrighi dizendo que conquanto não haja no Brasil a cultura e o arcabouço jurídico adequado para lidar corretamente com as ações que demandam providências estruturantes e concertadas. Se não tem arcabouço, como fazer um julgamento justo? E aí eu complemento isso com a situação que existe, eu acredito que seja uma realidade que tu encontras tanto no Ministério Público do Espírito Santo, que a gente encontra na Procuradoria do Município, nos municípios, no Estado, na União, que nós não temos os profissionais harmonicamente formados dentro dessa concepção de processo estrutural, e eles ainda vêm de uma tradição do processo ganhador-perdedor, né? Aquele do modelo binário que tu colocaste ali. E é preciso uma compreensão não só de processo, mas de gestão, de gestão tanto de avaliação de riscos, né, do diagnóstico, entender do assunto a tal ponto que se tenha ideias de como os riscos devem ser mitigados, entender como se faz o planejamento financeiro de uma política pública que venha atender a essas situações, para daí trabalhar no processo. Né? Então, é uma formação multidisciplinar e que por isso que eu sempre falo para os residentes que tem aqui, a gente traz essas palestras até para dar um certo desconforto para eles, porque trabalhar no mundo jurídico hoje não é só aquele processo do vai e vem, o juiz despacha, tu atende, tu peticiona, tu recorre, né? Trabalhar no consultivo não é só dar uma manifestação formal segundo o direito. Tem que entender da realidade, tem que entender do impacto que aquilo vai ter na realidade. E, em suma, eu acho que o que o Luiz está colocando é essa dificuldade da gente ter toda essa formação e também a estrutura das instituições preparadas para isso, né? Acho que Eu estou vendo aqui nos ficou comentários. maior do que o Luiz perguntou, mas enfim. Eu estou vendo nos comentários também, até citaram aqui a DPF das pessoas em situação de rua, né? E vejam bem, né, meus caros, a ministra mencionou isso em óbiter dicto. Eu estou dizendo, leiam esse artigo meu com o professor Fred e eu, Rafael Alexandria. O CPC atual é diretamente aplicável ao processo estrutural. Diretamente aplicável ao processo dos desastres. Diretamente aplicável ao processo coletivo. As técnicas do microsistema de processo coletivo são diretamente aplicáveis aos processos que, iniciando como individuais, tenham desdobramentos estruturais. Eu posso ter essa modificação do procedimento para reconhecer o processo estrutural, ainda na fase extrajudicial, com procedimentos administrativos, muito comum no
Ministério Público, mas acredito também nas procuradorias municipais. Eu posso ter isso durante o processo judicial, já na petição inicial, quando na petição inicial o autor já avisa, olha, esse é um problema estrutural que eu quero tratar com as ferramentas do processo estrutural. Eu posso ter isso ao longo do processo, na contestação, quando o réu vem informando que entende que o problema estrutural que está sendo discutido na inicial não pode ser tratado como se fosse um litígio binário, mas precisa do tratamento adequado dentro do processo estrutural. Eu posso ter isso no curso do processo, posso ter na fase de execução. Porque nós estamos lidando com a realidade da tutela desses direitos e situações jurídicas complexas. Às vezes, policêntricas, porque envolvem mais de um centro de interesses e até mais de uma ação judicial. Às vezes, multipolares, porque eu tenho mais de um interessado, mais de um polo dentro da ação judicial. Nós demos o exemplo da despolarização das demandas, quando o poder público, para bem atender o interesse público, deixa de ser réu e passa a atuar ao lado do autor. Então, a pergunta do Luiz, Karen, é muito oportuna e a tua complementação, que foi já um acréscimo, eu diria, muito preciso, muito correto, muito consistente, mostra que a nossa maneira de atuar já não pode mais ser aquela maneira confortável da atuação formal. Aquela maneira confortável da atuação em gabinete. Aquela maneira confortável da atuação Pôncio Pilatos, vamos chamar assim. Né? Perfeita. Porque nós não temos nem tempo e esse não é o nosso compromisso institucional. Não é nem isso que se espera do procurador do município, nem isso que se espera do promotor de justiça, nem isso que se espera do juiz. O juiz que faz isso no processo, normalmente ele desagrada ambas as partes, Karen. É verdade. Ele consegue desagradar todo mundo. Né? O juiz que lá pelas tantas puxa uma nulidade processual, um pressuposto processual, 10 anos depois do processo, ele gera exatamente o efeito contrário da função do sistema de justiça. Então, toda essa nossa preocupação aqui, inclusive chamar a atenção para o último elemento, que é a ideia de consensualidade. Agora, consensualidade, cooperação, não é ursinhos Gummy, nem todo mundo vai lembrar da referência. A consensualidade Eu e não cooperação lembrei, eu não lembrei. eram Ursinhos. ursinhos carinhosos, te lembra dos ursinhos Ah, tá, carinhosos? tá. Ursinhos Que carinhosos. tinha aquele Nossa. coraçãozinho, aí vinha um arco-íris e todo mundo ficava feliz. Não é assim que funciona. Evidentemente, nós estamos diante de agir estratégico das partes, nós estamos diante de interesses, às vezes antagônicos, posições mais do que interesses, eu diria, dentro da técnica da autocomposição, né? A gente diferencia o que são os interesses das partes do que são as posições. Os colegas formados, como a Karen mesmo salientou, numa lógica antagonista, eles estão em posições que às vezes são ruins para os seus próprios constituintes. A gente sabe que os grandes escritórios de advocacia têm um advogado para litigar e um para fazer acordo. Porque o advogado que faz acordo tem um outro mindset em relação ao advogado que litiga. Nós, do poder público, também temos que ter essas ferramentas. Nós temos que ter essa ferramenta. E o ordenamento jurídico, para e passo, né, com essa mudança, tem que começar a sancionar os comportamentos que quebrem a boa-fé objetiva dentro do processo, aquelas expectativas legítimas constituídas pelos acordos feitos, inclusive negócios processuais, que tem que sancionar a falta de cooperação objetivamente no processo, para que esse modelo processual se implemente. Mas, para além de tudo isso, existe um senso, e aí eu vou me permitir aqui falar isso, porque eu acredito que isso seja muito importante, viu, Caio? Existe um senso de satisfação quando tu atua da maneira correta juridicamente, e essa é a maneira correta.
Exatamente. Aqui, só para aproveitar também o ensejo, a gente tem o colega procurador, o Felipe Menezes, que atua na assessoria do Procurador-Geral. Ele te pergunta: o professor acha que quando da prolação da decisão liminar da DPF 976 dos moradores de rua, o STF ultrapassou os limites da sua atuação ao impor uma extensa lista de medidas a serem tomadas por todos os entes federados de forma indiscriminada, sem levar em consideração a realidade de cada município? É uma questão É, estrutural, né? aí, vamos lá, é uma decisão liminar. Alguns colegas dizem que decisões liminares não são boas em processo estrutural. Só que existe ali um descumprimento também reiterado de políticas públicas que seriam uma expectativa legítima desse cidadão em situação de rua. Então há uma ponderação entre esses valores, né? E aí eu diria, né, qual é a função do poder judiciário numa democracia? Eu recomendo a todos assistir um podcast muito bom com Oscar Vilhena Vieira, da FGV. jornalista da FGV, da jornalista, eu adoro ela, agora ela está me fugindo o nome, uma jornalista que faz o Roda Viva. Ah, Fugiu aqui. Bom, nós vamos lembrar. 2+1 o nome do podcast, tá? Com Oscar Vilhena Vieira, em que ele fala dessa característica das jurisdições constitucionais contemporâneas, e ele vai dizer que o que faz o Supremo Tribunal Federal hoje não é muito diferente do que fazem outras jurisdições constitucionais. Quando nós temos uma democracia constitucional, que ao mesmo tempo é baseada na garantia de direitos de liberdade e direitos sociais, e que é uma democracia de direitos, nós temos uma função do Poder Judiciário que é equivalente à garantia desses direitos. E aí, os direitos dessa população em situação de rua estavam em risco e foram levados ao Supremo Tribunal Federal, mediante essa DPF, para discutir até que ponto deveria ou não haver o cumprimento. Agora, com os cumprimentos setoriais das medidas adotadas pelo ministro, nas diversas municipalidades, é que nós vamos ver, no caso concreto, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, qual é a peculiaridade, vai haver uma informação nessa DPF, né? Você vai se instrumentalizar essa atuação e isso vai permitir que a gente faça os ajustes necessários. Então, eu não vejo a decisão em si como uma quebra da separação de poderes ou da função do STF, e eu recomendo esse podcast do Oscar Vilhena Vieira, porque ele um pouco desmistifica. O que não quer dizer que o tribunal não erra. O tribunal pode errar e pode decidir mal e pode ultrapassar as suas funções no sentido de decidir mal quando nós podemos fazer a crítica. Mas a função constitucional do tribunal é essa, tá? Então, como é o nome do colega? é o Felipe Menezes. Felipe, doutor Felipe. Então, o que eu queria colocar, doutor Felipe, é que, às vezes, essa situação está mal colocada na discussão do debate público. Nenhum jurista hoje, nenhum jurista, com todas as letras da palavra, nenhum estudante de direito constitucional sério pode negar que o tribunal tem uma função contra-majoritária, porque essa é uma função decorrente do modelo constitucional que nós adotamos. Quais são os limites dessa função? Isso nós podemos discutir. Podemos discutir até o acerto ou erro da decisão específica em um ou outro ponto. Tá? E eu me coloco aqui à disposição, inclusive, para ouvir melhores críticas a respeito dessa decisão por parte de vocês, que acabam conhecendo bem a situação do município e sabem aonde é difícil ou não implementar a decisão e por qual ou tal razão. Mas o poder de decidir é uma consequência do modelo constitucional que nós adotamos para o STF. Aqui tudo que eu já coloquei para vocês, e aí nós começamos nas regras do CPC, viu, Karen? As regras do CPC que mostram que a gente já pode ter processo estrutural dentro do CPC. A primeira regra é a estruturação do processo no modelo bifásico, para ter primeiro aquela decisão que reconhece o problema estrutural
e depois a determinação do estado ideal de coisas a ser alcançado com as primeiras medidas e as decisões em cascata. O CPC, ele quebrou o dogma da unicidade da sentença. Karen, nós somos formados num Código de Processo Civil que era a sentença como o último ato do processo de conhecimento. Toda atividade executiva no CPC de 73 a rigor, é porque nós já estudamos depois de 94, mas toda atividade executiva só começava depois da sentença e do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Olha o absurdo que era esse modelo anterior do CPC de 73. A sentença punha fim ao processo. Hoje, a gente já com a teoria dos capítulos da sentença, do Cândido Rangel Dinamarco, já evoluídos, a gente quebrou esse dogma da unicidade da sentença. O CPC tem julgamento parcial de mérito. Pronto. Eu posso ter um julgamento parcial de mérito. Isso torna todo o processo potencialmente bifásico. Não tem nenhum problema eu adaptar essa ideia de julgamento parcial de mérito para o processo estrutural e dizer que a primeira decisão é aquela que reconhece o problema estrutural e determina o estado de coisas ideal a ser alcançado. Isso já era o modelo da recuperação de empresas, da falência. Está aí. Procedimento bifásico. Não tem mais unicidade da sentença. A sentença não é só o único ato que põe fim ao processo. Eu posso ter decisões de mérito ao longo do procedimento, quando já tiver causa madura ou a questão se mostrar incontroversa. Artigo 356 do CPC. Hermes, só para a gente retomar um pouquinho ali, o Felipe, eu acho que queria a palavra. Não sei se tem como retomar aquele passinho anterior. Eu posso terminar essa parte e a gente entrar na decisão do Barroso, porque eu acho que o Felipe vai entender melhor o que eu quis dizer na decisão do Barroso. Eu acho que a decisão do tema 698 vai mostrar para o Felipe melhor o que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente pensa assim, o controle jurisdicional de políticas públicas como o juiz que manda e o município que obedece. O juiz que manda e o Estado que obedece. O juiz que manda e o governo federal que obedece. E não é assim mais. Não é assim que funciona. E eu acho que a decisão lá do Barroso nos ajuda a perceber isso. Vamos lá. Aplicação do CPC no arco processual, aplicação do CPC ao processo estrutural e ao processo coletivo. Todas as normas fundamentais, inclusive o dever geral de cooperação, tá? Dever geral de cooperação, inclusive a primazia do julgamento de mérito, incluída a atividade satisfativa. Percebam, o processo de execução deixa de ser um processo para defender o devedor, e o processo de execução passa a ser um processo que defende o credor. O processo de execução brasileiro é um processo estranho, porque ele defendia o devedor, ele defende o credor. Se eu ler corretamente o CPC agora, é um direito fundamental a satisfação do crédito, cobrança da IPTU. Tem que cobrar e tem que pagar. Se não pagar, eu posso usar todos os meios necessários para efetivar a satisfação do crédito. Então, a ideia, e aí eu recomendo para vocês em relação ao processo de execução, eu escrevi um artigo em homenagem ao Luiz Guilherme Marinoni, numa coletânea em homenagem a ele que saiu pela RT, mas também o volume 14 dos comentários ao Código de Processo Civil, da coleção da RT, que foi o Prêmio Jabuti de Literatura de 2017. Então, lá naquele volume 14, vocês têm todas as premissas para melhor interpretar o sistema do processo de execução a partir do novo CPC. E ali está incluído o direito fundamental à tutela efetiva, incluída a fase satisfativa, que era, já desde a Corte Europeia de Direitos Humanos, caso Hornsby versus Greece, que depois incorporou no caso Gelman, um caso argentino, na Corte Interamericana de Direitos Humanos e, portanto, válido para o direito brasileiro como precedente interamericano, o direito fundamental à execução, que é um direito do credor. Tá? Então, todos os princípios e normas fundamentais. Depois, boa-fé e interpretação do pedido,
Depois, audiência preliminar de mediação e conciliação, que deve ter sempre, porque há um estímulo permanente à autocomposição. Depois, fase ordinatória e senadora, algo que eu acho muito pouco utilizado pelas procuradorias municipais, e que eu acho que é o caso de se reforçar a utilização das audiências de saneamento compartilhado do artigo 357, pedir para fazer o saneamento compartilhado nas causas complexas, né? Às vezes causas relacionadas à desapropriação, causas relacionadas à REURB, que eu preciso esclarecer pontos, integrar o conhecimento do juiz, integrar as razões do município e pedir o esclarecimento por parte do autor quando o município não é o autor. Distribuição dinâmica do ônus da prova, que é a ideia de que prova quem tem melhores condições de provar, e negócios processuais, sejam eles típicos ou atípicos. Tudo isso é totalmente aplicável ao processo estrutural. Também na fase de instrução, tá? A ideia da dispensa das provas periciais quando eu tenho pareceres elucidativos suficientes. A ideia do dever de produzir provas, está no artigo 400 do CPC, a ideia de produção antecipada de provas, né? Quantas vezes eu posso evitar um litígio e fomentar a autocomposição quando eu tenho a produção antecipada da prova, onde já não há mais dúvidas sobre as questões de fato, a conciliação acaba sendo natural, né? A ideia da fase executória, algo que é muito importante e também algo que nós defendemos, eu e o professor Fred, há bastante tempo, mas que é um pouco contraintuitivo, é que a sentença, mesmo transitada em julgado, mesmo eu tendo um título executivo judicial, eu posso ter uma alteração por acordo, seja nos elementos subjetivos, seja nos elementos objetivos da demanda. No caso das atuações da Procuradoria Municipal, quando isso convier ao interesse público. Por acordo, eu posso alterar o objeto da execução, eu posso alterar as partes. E isso facilita a efetivação do objetivo principal ser alcançado. Quando eu estou falando de processos estruturais, de processos de desastre, eu tenho que ter todo esse arcabouço técnico do CPC repaginado, repensado, reestruturado a partir de uma lógica que é totalmente diferente da do CPC de 1973, daquela que nós aprendemos. E aí, vou pular aqui as boas práticas e vamos para a decisão do Barroso. Tá. Que aí eu acho que o Felipe pode fazer a pergunta ao vivo, porque eu acho que a decisão do Barroso vai nos permitir, talvez, trabalhar um pouco melhor essa pergunta do Felipe. Precedente normativo formalmente vinculante, porque integra a ideia de precedentes do Código de Processo Civil e é uma decisão em controle de constitucionalidade concentrado com conteúdo de precedente judicial. Tá? Ela reconhece a aplicabilidade do processo estrutural para as políticas públicas, reconhece o conceito de problema estrutural e de estado de desconformidade e, importante, define alguns parâmetros para a implementação. Porque eu vou apresentar isso, Carinha, e a gente termina e passa para os debates. Pode ser? Parâmetros. Tá? Vejam o primeiro parâmetro. A ausência ou grave deficiência de serviço público, com atenção ao mínimo existencial, uma atenção especial ao mínimo existencial. Aqui era um caso de um hospital do Rio de Janeiro, tá? Mas isso é precedente. As circunstâncias fáticas não mudam para outras políticas públicas, como pessoas em situação de rua. 2. A possibilidade de universalização da providência determinada, levando em consideração os recursos efetivamente disponíveis. E aí a discussão sobre a reserva do possível orçamentário. Tá? E, na minha opinião, seguindo o Ingo Sadet, mais uma vez, o ônus probatório é de quem detém o orçamento, porque aqui a distribuição dinâmica da prova. Prova quem tem melhores condições de provar. Quem não tem as condições orçamentárias é que tem que provar que não tem essas condições. Terceiro,
determina a finalidade a ser atingida. Muito importante, não é uma decisão que diz qual é o modo que essa finalidade deve ser alcançada. É uma decisão que diz que tem que ser alcançada uma determinada finalidade. Ela indica alguns modos, mas ela não diz que aqueles modos são apenas aqueles. É mais um mandado de otimização. Ela diz: olha, implemente medidas para alcançar esse fim. Entre elas, tais, tais, tais e tais. E aí nós vamos ver se é o caso ou não de implementar essas medidas na nossa realidade concreta. Nós podemos justificar ou não a adoção das medidas em uma ou outra realidade, porque, por exemplo, elas não vão atingir o objetivo almejado. Então, é algo mais inteligente, mais sutil do que a maneira como nós estávamos acostumados a litigar sob o controle judicial de políticas públicas. Que seja uma decisão apoiada em documentos e manifestações de órgãos técnicos, justamente para criticar a ausência de expertise ou de capacidade institucional do tribunal, para evitar as críticas, para mitigar as críticas a essa ausência de capacidade institucional. E, por fim, diz o ministro Barroso, e a oportunidade do contraditório em relação à decisão agora das pessoas em situação de rua, ela está aberta, porque a gente teve uma decisão liminar, e agora a gente tem a oportunidade do contraditório, é o que a gente chama no direito processual de contraditório diferido, né? No tempo, primeiro teve a decisão, agora tem a possibilidade de contraditório. O julgador deve ampliar o contraditório do ponto de vista substancial e abrir o processo para participação de terceiros, com o objetivo de ter uma visão mais global do problema, de facilitar o cumprimento. Como assim, Zanetti? Não, é o seguinte, quando eu posso dizer, olha, ministro, eu posso cumprir assim, 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 daquele jeito eu não consigo cumprir. Eu estou facilitando o cumprimento. Com o contraditório, eu estou dizendo, olha, eu posso cumprir, mas dessa e dessa maneira. O Ministério Público já está de acordo, está tudo certo aqui. Beleza. Eu tenho um diálogo efetivo. Por quê? Quando eu tenho uma visão mais global, quando eu tenho participação, eu tenho engajamento, né? E na doutrina se comenta muito dos casos da África do Sul. E lá nos casos da África do Sul se fala em compromisso significativo. Tem que haver, né, um compromisso significativo, um envolvimento significativo. E aí a observância é desses parâmetros. Só para terminar, como é que era antes? E aqui é o ministro Alexandre de Moraes que ficou vencido, tá? O ministro Alexandre de Moraes ficou vencido nesse caso específico do tema 698, porque ele queria dizer que o Poder Judiciário não devia intervir em políticas públicas, exceto nas hipóteses de evidenciada desídia do administrador. E aí é aquela questão da intervenção excepcional e não muda a lógica da intervenção. Tá? Basta prever ser o caso da excepcionalidade e mudava a lógica. O ministro Barroso, com todos aqueles critérios que nós colocamos acima, ele propôs uma outra tese. Olhem a diferença, ela é sutil, mas muito relevante. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltada à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave de serviço não viola a separação de poderes. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, e aí vem a diferença, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente o plano e meios adequados para alcançar esses resultados. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público. É o caso aqui, é um caso de hospital. Tá? Então, pode ser concurso público. Como é que a gente fazia o pedido antes, Karen? Nós, do Ministério Público, né? Nós pedimos ao município contrate vaga e na rede privada. O Estado contrate vaga na rede privada. O Estado construa hospital.
O Estado realize concurso público. Está faltando Muitas vezes servidor. sem conhecer o orçamento, as limitações orçamentárias ou problemas fáticos, né? Também agindo formalmente. Uhum. Aquilo tudo que nós falamos sobre atuação formal de gabinete vale também para quem entrava com a ação. Uma vez constatado o problema estrutural, se abre um leque de possibilidades de solução. E aí, o que o ministro está dizendo, ó, pode ser concurso público, mas também pode ser remanejamento de recursos humanos, pode ser contratação de OS, contratação de OCIP, né? Tem várias soluções. Ele não está dizendo nem aqui que é para ser OS ou OCIP, porque no Ministério Público nós temos teses bastante contrárias à substituição do serviço público de saúde por essas instituições. Mas ele está dizendo que abrem-se opções. É uma maneira diferente de atuar. Então, queridos, nós tínhamos realmente milhares de coisas para falar, mas eu acho que o recado já foi mais ou menos dado. Eu queria dizer mais uma vez, Karen, que eu fico aqui à disposição para as perguntas, para a gente debater, e que eu agradeço muito essa oportunidade de estar novamente contigo, né, de estar aqui na Procuradoria do município de Porto Alegre, estar com os colegas aí de outras regiões e de outros locais que estão nos assistindo, estão conosco, e que vai ser uma alegria a gente poder conversar aí mais uns 15 minutos, mais ou menos 20 minutos, eu tenho à disposição para eventuais perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fica aí meus contatos, as redes sociais, continuo aí à disposição de vocês por qualquer um desses meios de comunicação hoje existentes, né? E o meu grupo de pesquisa tem se dedicado muito a esses temas, cara. Então, aqueles que tiverem eventualmente interesse em participar, pelo menos uma vez por ano, a gente abre um edital com a possibilidade de participação de pessoas externas à Universidade Federal do Espírito Santo. Tá? Então, esse edital deve sair ainda em novembro, né? E todos aqueles que tiverem interesse estão convidados aí a propor algum projeto de pesquisa dentro dessas linhas que nós discutimos. Eu vou parar o compartilhamento, acho que é aqui. Acho que agora eu consegui parar. Muito bem. Muito obrigado, Karen. Te devolvo a palavra. Obrigada pela aula, Hermes. Olha só, eu acho que essa palestra é o começo para a gente mudar um pouquinho as ferramentas, né? Sempre se começa pela educação e pela conscientização. E desde já eu vou chamar aqui para a arena o Felipe. Vamos lá, Felipe. Qual é a tua inconformidade aí, Felipe? Professor Hermes, bom dia. Na verdade, é um prazer interagir com o professor. Antes de eu entrar no meu inconformismo, eu queria dizer, na verdade, que eu concordo com o professor que, na verdade, até ali, depois da Segunda Guerra Mundial, as Cortes Constitucionais, as Cortes Supremas ganharam um papel diferenciado na sua atuação. A atuação dessas cortes passaram a ser de forma diferenciada. Então, assim, muitas das críticas que se fazem ao Supremo hoje, na verdade, é uma falta de atenção ao que está acontecendo no mundo inteiro. A Suprema Corte Americana é assim, a Corte Constitucional da Itália assim, da Alemanha, do Reino Unido, mas na verdade o meu inconformismo com a decisão da DPF 976 não é nem efetivamente que o Supremo não poderia fazer aquilo, proferir aquela decisão, até porque não é um processo estrutural, o processo estrutural clássico surgiu na Suprema Corte Americana, o caso Brown, mas, na verdade, eu acho que a decisão liminar dessa DPF, ela, inclusive, contradiz ao que ficou fixado nesse tema 698, que o voto do ministro Barroso é magistral, e eu gosto muito dos votos dele, principalmente quando envolvem políticas públicas, porque ele foi procurador de Estado do Rio de Janeiro, então é uma pessoa que tem uma cabeça que, ainda que ele não atue lá como procurador de Estado, mas o DNA dele é de advogado público. Então, ele pensa também dessa forma, não só como um juiz. Mas eu tenho para mim, tipo, a minha inquietação com a decisão, e quando eu vi o tema 698, eu falei, não, essa decisão, na verdade, ela contradiz o tema.
porque não tem nos autos uma comprovação de um estado inconstitucional de coisas no Brasil inteiro, como é colocado na petição inicial, porque quando a gente vê as provas que foram juntadas, se relaciona muito com Rio e São Paulo, ainda que seja intuitivo, realmente a questão de problema de morador de rua, a gente que seja intuitivo que isso aconteça no Brasil inteiro, mas não está comprovado nos autos que quase 6 mil municípios do Brasil têm esse problema, de todos os estados, e do jeito como está. E um outro ponto que também contradiz a esse tema 698 é porque no tema está ali que ao Poder Judiciário cabe apontar a finalidade. E na decisão não se aponta só a finalidade. Na verdade, a decisão ela vem indicando vários meios. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então, na verdade, isso é uma política pública traçada ali para lidar com pessoas moradoras de rua, o problema dessas pessoas. E eu acho que talvez não seria um problema em abstrato, mas eu acho que se torna um problema concreto, porque ali foi eu interpreto aquilo ali como uma receita de bolo, mas a gente sabe que a realidade dos quase 6 mil municípios é diferente. Então, o tratamento que a gente dá para as pessoas moradoras de rua aqui em Porto Alegre, que lidam com frio, não é o mesmo tratamento que a gente vai dar para as pessoas moradoras de rua, a preocupação, o jeito de tratar a política com moradores de rua de Salvador. Salvador, acredito que nunca viu 0 grau aqui em Porto Alegre no inverno, ou talvez os municípios mais abaixo aqui no estado fazem frio. Então, a política é diferente. E até o secretário da pasta daqui em Porto Alegre, que trata dessa questão, chegou e ele destacou alguns pontos. Não, isso aqui a gente já tentou fazer, mas não dá certo. Aqui não emplaca, não tem adesão das pessoas moradoras de rua. Isso aqui não faz sentido porque a gente já faz, mas faz de outra forma. Então, a minha questão, o meu inconformismo com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada pelo plenário, foi mais no sentido de estabelecer os meios a serem executados e não a finalidade. Ainda que se reconhecesse há um estado inconstitucional de coisas no Brasil em relação às pessoas moradoras de rua, entes federados resolvam isso. Como foi a DPF 347, que muitos até criticaram que o Supremo foi muito contido e só passou a bola para o Executivo e Legislativo e não mudou muita coisa no sistema prisional. Mas eu tenho para mim que nessa dos moradores de rua, talvez até por um posicionamento institucional de não errar, se eles enxergam como um erro, como foi na DPF 347, nessa eu acho que eles foram além. Ao invés de apontar a finalidade, tentar um diálogo com quem traça efetivamente a política pública, a decisão é uma determinação de implementação de política pública já com os meios a serem executados, e não a finalidade. Então, assim, eu tenho para mim que o Supremo deve fazer isso quando verificada a ausência, uma grave deficiência no serviço público, mas eu acho que o formato que ele entregou, como entregou, né, nessa decisão, que eu acho que é ali que foi problemático. Eu entendi, Felipe. A Karen levantou a mão. Não sei se ela quer também fazer algum comentário, Karen, Não, mas eu fiquei só quero pensando colocar aqui alguma antes. coisa, talvez, para tu incluires aí na tua fala. Mas antes de tu fazer teu comentário, eu quero fazer uma brincadeira aqui, Felipe, para a gente distensionar o ambiente. Tá? É que se fosse 0 graus na Bahia, era o Armagedon. O pessoal que conhece o Pretinho Básico já deve ter ouvido essa história aí. No Rio Grande do Sul tem um programa, a pessoa que não é gaúcho, tem um programa de rádio famoso aí que fala dessa história do Armagedon na Bahia. Quando chegou a 0 graus, é o Armagedon. Realmente a situação na Bahia é diferente do Rio Grande do Sul. E eu acho que parte dos argumentos do ministro para implementar essa política pública é que já existe um decreto federal que determina essa política pública e que os municípios poderiam aderir. Não é muito a minha especialidade essa matéria, né? E agora, com a decisão do ministro, não é mais uma opção de adesão. Mas eu também queria lembrar a vocês o contexto que nós nos encontramos pós-Covid, em que a população de rua aumentou em todos os estados, em todos os grandes municípios, em função dos diversos impactos econômicos da Covid. É um pouco também, essa decisão está nesse contexto, né? Salvo o melhor juízo,
ela é uma decisão que tem uma série de elementos combinados, vou chamar assim. Mas, por favor, Karen. Eu queria colocar uma pergunta, ou uma observação, ou uma divergência, veja como tu quiseres. Que tu falaste, né, da importância do processo. E eu, como administrativista, já fico pensando na parte material. Eu quero que não tenha o litígio, eu quero que não tenha o processo. Tu não achas que vários desses aspectos que tu colocaste ali do processo estrutural, que eles não deveriam, na verdade, antes de ocorrer, prestigiar o planejamento e a interlocução entre os entes envolvidos? Porque, por exemplo, o desastre de Brumadinho ou Mariana, deveria haver uma concertação ou alguma atividade conjunta, talvez, com as grandes. Ih, eu acho que ele caiu. Não, tá ali. Com as grandes obras, como é o caso, né? Aquele tipo de depósito de minério, para que haja um controle constante, uma articulação para o controle constante de todos os entes envolvidos, talvez com o conhecimento do judiciário, talvez até naquelas fases antecedentes que o Ministério Público normalmente atua fazendo os termos de ajustamento, obrigando a um controle maior antes da existência de qualquer processo. Eu não sei se não Isso seria mais acontece. efetivo. Não, isso acontece, nem sempre é o caso, né? Isso realmente acontece. Acontece muito, até eu diria que acontece até mais do que o ajuizamento de ações judiciais. Geralmente, o Ministério Então, Público adota o uma... número de ofícios, ele reflete isso, né? Exatamente, muito bem. Eu acho que eu não preciso nem fazer teste aqui, eu acho que já se tornou fato notório, né? O Ministério Público, diferentemente de outros atores do processo coletivo, ele não atua por ação judicial, ele atua extrajudicialmente. A ação judicial já é, por premissa, secundária para o Ministério Público. Ele faz um grande esforço de resolver as questões dentro dos procedimentos administrativos. A gente até tem uma categoria agora, é bom que você saiba para poder conversar com o promotor de ocasião, que é o arquivamento com resolutividade, em que não há nem o compromisso de ajustamento de conduta. Durante o período das tratativas do procedimento administrativo, vão se adotando determinados comportamentos que vão adequando a conduta e aí simplesmente se arquiva declarando que todas as medidas foram adotadas e, portanto, arquivamento com resolutividade. É uma técnica de arquivamento que nós temos hoje prevista no Ministério Público na taxonomia unificada CNMP. Então, E ela é possível. vai pro conselho. Não, aí vai para o conselho porque todo arquivamento vai para o conselho, né? Mas o arquivamento já vai para o conselho sem necessidade de um TAC para acompanhar depois. É como dentro Sim. do que a gente chama PA, que é o tipo de procedimento administrativo mais adequado para acompanhar políticas públicas. Você vai destacando todas as reuniões, as ações, os compromissos assumidos que foram resultando nas mudanças de comportamento e, ao justificar tudo isso na sua promoção de arquivamento, o Conselho arquiva com resolutividade, ou seja, você resolveu o problema sem necessidade do TAC e sem necessidade da ação judicial. Tá? Uhum. O que difere do arquivamento tradicional? É que o arquivamento tradicional era porque não existia ilícito, ou porque não existia nada a ser corrigido. Aqui você Sim. corrigiu ao longo do procedimento. Tá? Então é algo que a gente tem utilizado bastante. E você sabe, a gente realmente expede muitos ofícios, a gente realmente faz muitas reuniões. O Ministério Público tem tido essa vontade de, às vezes, articular entre o poder público e o poder privado, vamos chamar assim, né? O mercado, justamente para tentar, encontrando os interesses comuns, atender às necessidades de implementação das normativas aplicáveis. A gente tem feito esse esforço, acontece muito. Algumas vezes não dá certo. Algumas vezes, a primeira medida diante da emergência ou da urgência é o ajuizamento da ação judicial. E eu acho que o que impeliu o ministro Alexandre de Moraes a tomar essa decisão na DPF foi o caso particular de São Paulo. Ele simplesmente estendeu a urgência de São Paulo e de outros grandes municípios ao
a situação pós-Covid que afetou todos os grandes municípios brasileiros. Tá? Mas o caso de São Paulo, eu não sei se vocês têm ido a São Paulo. Nós não podemos esquecer que as pessoas que julgam são pessoas também. O ministro mora em São Paulo. Se vocês forem a São Paulo, vocês vão ver a situação das pessoas em situação de rua em São Paulo multiplicada. Sem falar na Cracolândia. Sem falar nesse fenômeno que tem até em Vitória, que é uma cidade pequena, né? Uma das menores capitais do país. A mais bonita não é, porque Porto Alegre também é bonita. Se eu disser que a Porto Alegre Vitória é mais bonita, eu vou ficar prejudicado aqui, né, cara? Mas ó, visitem Vitória, vale muito a pena, tá? Porto Alegre é a cidade mais arborizada, é linda minha Porto Alegre, mas Vitória também é muito linda e também agora é minha. Então, eu não posso deixar de falar bem de Vitória. E nós temos uma Cracolândia, a gente tem uma região com uso de drogas. O uso de drogas não se limita às pessoas em situação de rua. Quem conhece o problema das drogas sabe que, inclusive nos espaços urbanos, essas regiões, às vezes, não se limitam à população em situação de rua. Então, são questões muito complexas. E aí eu vou tirar da fala do Felipe algo que ontem nós tivemos aqui, Felipe, um evento no Ministério Público, eu, como sou diretor da escola, organizei, né? Mas junto com a doutora Carla Sandoval, que é a procuradora de Justiça responsável pelo Centro de Apoio da Cidadania, que no Ministério Público a gente tem os centros de apoio especializados, e com outras comissões aqui do Ministério Público e de Direitos Humanos, a gente organizou um evento para discutir a DPF. E nós trouxemos para palestrar um procurador de justiça do Paraná, um doutor que trabalhou justamente a população em situação de rua e que fez aquela pesquisa etnográfica, é isso? Que a pessoa vai no lugar, entra, vive junto com as pessoas, tá? E um morador de rua, que é a pessoa que representa a população de rua aqui em Vitória. E ele me contou algo, Felipe, que assim, eu particularmente fiquei tocado, né? Porque são pessoas. As pessoas em situação de rua são pessoas. E às vezes a gente diz, mas eles não quiseram esta política que eu estou oferecendo. Tá? O que o doutor disse, olha, nós temos 3 modos de lidar com a população de rua e os 3 estão errados. PIO, o Estado PIO, que faz caridade, o Estado sanitarista, que trata a questão como uma questão de saúde e muitas vezes higienista, e o Estado policial, que trata a questão como uma questão de polícia. E aí ele diz o seguinte, o morador de rua, né? Olha, quando me oferecem alguma coisa, me oferecem um tratamento de saúde, claro que eu vou aceitar o tratamento de saúde, mas aí eu chego no posto de saúde, eu já começo a ter problema no porteiro. Porque o porteiro já diz, você está cheirando mal, você não pode entrar. Você está mal vestido. Aí ele passa pelo porteiro a recepcionista. Não, o que você quer aqui? O que você está querendo? Já não é tratado como um cidadão ali pela recepcionista e pelo porteiro. Aí ele finalmente consegue ser atendido pela recepcionista. A recepcionista, ao invés de que ele já é uma pessoa desestruturada na situação de rua, já é uma situação de fragilidade e vulnerabilidade. Ele vai ao posto de saúde, consegue ir ao posto de saúde, olha, eu estou bebendo demais, estou usando muita droga, estou precisando cuidar disso porque eu estou correndo risco. Ele vai ao posto de saúde, aí a recepcionista marca para daqui a 15 dias, nas 10 horas da manhã, você aparece aqui. Então, a gente não pode pensar que a oferta do serviço público para a população de rua, da maneira como eu oferto para a população que não está em situação de vulnerabilidade agravada, né, hipervulnerabilidade, que é a situação de rua, vai ter a mesma forma de resposta. Até ele dizer que ele não quer é porque muitas vezes a maneira como o serviço está sendo ofertado para ele não atende às necessidades dele.
né? Ele Isso tudo precisa não daqueles foi. consultórios de rua, né? Precisa de uma série de políticas públicas articuladas que possam dar conta dessa complexidade de situação que ele vive, né? O que a gente vê muitas vezes nos municípios, né? A gente vê, infelizmente, isso, né? O cara vai regar a planta, a desculpa é estou regando as plantas, né? Aí ele joga, ao invés de jogar na planta, ele joga água naquelas pessoas que estão em situação de rua, debaixo de marquise, debaixo de ponte, né? Aí a pessoa não tem nada, a pessoa tem um pedaço de papel, mas é dela. Ela tem uma muda de roupa, mas é dela. E para essas pessoas, para todas as pessoas que estão nesse tipo de situação, essas pequenas propriedades têm um valor muito grande. Isso é mais do que o meu carro, do que o nosso apartamento, né? Para uma pessoa que está nessa circunstância. É o apartamento dela, aquele pedaço de papel, aquela roupa, é a vida dela. E aí molha tudo, destrói tudo. Qual é a confiança que essa pessoa vai ter em política pública? Então, a situação das pessoas em situação de rua, que são cidadãos que votam muitas vezes, que participam do Estado de alguma maneira, que às vezes querem sair dessa situação de rua, é uma situação de vulnerabilidade extrema. E como o ministro tem esse exemplo de São Paulo, né, que eu acho que ficou muito grave na cabeça dele, agora cabe aos diversos municípios, na implementação das políticas públicas determinadas, demonstrar suas peculiaridades, porque o contraditório diferido vai acontecer. E, inclusive, junto ao Ministério Público local, junto aos demais órgãos do poder público estadual, federal, a todas as instâncias que tiverem, para que a gente possa implementar uma política pública que possa dar conta. Agora, há um risco aí, viu, Felipe? Há um risco. E aí eu concordo contigo. Qual é o risco? Eu sempre digo, quando eu trato de processo estrutural, eu sempre lembro de um poema do Borges, um conto do Borges, um conto bem curtinho do Borges, em que ele diz que numa sociedade muito avançada fizeram um mapa que era exatamente do tamanho da cidade. Quando eu tento resolver o problema da lide social, talvez eu ultrapasse os limites do processo. Diz o Borges lá naquele conto: olha, esse mapa hoje está rasgado e ocupado por pessoas que não sabem para que ele servia. Porque se eu tentar resolver todo o problema de políticas públicas, por exemplo, segurança pública, com uma ação estrutural, não vai dar certo. Um litígio estrutural não vai ser capaz de resolver isso. Eu tenho que identificar bem os problemas, decotar bem quais são as medidas a serem adotadas, descrever bem quais são as capacidades institucionais, encontrar os interesses convergentes para poder implementar essas soluções. E eu acho que é nesse momento que se abre o contraditório para os municípios na implementação dessas medidas, em que se pode sentar, dimensionar conforme os seus orçamentos, conforme as realidades locais, que nós podemos evitar que esse mapa seja tão grande, tão detalhadamente completo do ponto de vista normativo, que a realidade nunca possa alcançar. Eu acho que nós temos que trabalhar por aquilo que pode ser feito, para alcançar aquilo que pode ser realmente implementado e evitar aqueles estados de gravidade que levem à perda total de dignidade dessas pessoas, que no final, o sistema de justiça, como eu falei no início da nossa fala, ele serve para atender as pessoas, ele não serve para si mesmo, né? Hermes, obrigada pela tua fala. Eu acho que todas essas ponderações se aplicam no nosso dia a dia, no pessoal das ilhas que mora de forma irregular, muitas vezes são catadores. As soluções que muitas vezes nós almejamos para eles não são as desejadas por eles não almejam as mesmas coisas. É. O que é problema para nós, muitas vezes não é problema para eles. E eu acho que esse debate ele é fundamental para que a gente crie essa consciência, que nós não somos melhores ou temos as melhores ideias e que o processo, da forma como nós concebermos, vai ser aquele que vai melhor responder. A gente tem que dialogar com todos os setores da sociedade, as instituições entre si,
e sempre levar em consideração e cada vez mais ouvir a população. Sem isso, a gente não vai ter políticas públicas eficientes, porque as políticas públicas são para a população, né? Não há uma casta que sabe melhor o que é bom para a população, é a própria população, né? Então, eu acho que essa tua fala de hoje dialoga muito com isso. E aí entra esse aspecto dialogal e consensual do processo estrutural com a ampliação da participação que está na decisão do ministro Barroso, né? Os destinatários, sempre que possível, incluídos na tomada de decisão. Até isso é uma virada do processo coletivo em geral, viu? Até para deixar registrado aqui para vocês, nós temos vários autores que tratam desse assunto. Nós, eu e o Fred, já temos escrito sobre isso há muito tempo, mas, por exemplo, Edilson Vitorelli, devido ao processo legal coletivo, o livro que ele escreveu como tese de doutorado, é um livro que trata principalmente desse ponto, de ouvir o destinatário. Tá? A gente não pode perder o destinatário. Às vezes o destinatário é aquele que vai dizer, olha, teu serviço continua sendo ok. Tá? Que bom que nós temos procuradores do município tão competentes, que bom que a gente tem promotores de justiça, juízes tão competentes, que bom que a gente tem cidadania nesse país, que bom que a gente tem uma democracia de direitos. Eu acho que a gente precisa valorizar isso, porque esse é o nosso espaço de trabalho. Essa é a maneira como nós enxergamos o resultado que nós entregamos para a sociedade, viu, Karen? Então, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, né? Essa oportunidade Fico feliz de ver que a gente te perdeu aqui, mas o Ministério Público do Espírito Santo te ganhou. Que legal isso e que bacana essa interação. Muito Hermes, tu és obrigado. bem-vindo sempre aqui. Eu não sei se tu estás vendo os comentários, o pessoal adorou a tua palestra. Eu acho que veio Obrigado. ao encontro de muitos anseios aqui. E traz também desmistifica aquela coisa de que a gente faz um concurso para ficar atrás de uma cadeira, só atendendo prazo no computador. Não é bem assim que funciona, né? Gente, muito obrigada pela audiência de hoje. Nós estamos com um delay para subir as palestras para o YouTube, mas oportunamente isso será feito. E espero que vocês acompanhem as redes da PGM, onde vocês vão ter conhecimento dos próximos temas que a gente estará tratando aqui, de forma sempre gratuita, aberta para todos, para trazer ponderações, questionamentos sobre temas tão instigantes como o de hoje.